Bom, vamos a mais uma videoaula. Dessa vez vamos fazer alguns exercícios relacionados aí à resistência, leis de Ohm, geradores, receptores e afins. Vamos ao primeiro então, exercício aí da Unicamp 93. Uma cidade consome 10 a oitava watts de potência e é alimentada por uma linha de transmissão de 1000 km de extensão, cuja voltagem na entrada da cidade é 100.000 volts. Essa linha é constituída de cabos de alumínio, cuja área da seção reta total vale 5,26 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. A resistividade do alumínio é 2,63 10 a menos 8 ohm metro. Letra A, qual a resistência dessa linha? Letra B, qual a corrente total que passa pela linha? E letra C, que potência é dissipada na linha? Bom, primeiro passo a gente já deu, que é ler o exercício todo, mesmo que a gente não tenha ainda uma estratégia ou não saiba exatamente o que fazer, ler o exercício todo para ir criando uma imagem do que se trata. A gente já sabe que se trata de transmitir energia elétrica entre provavelmente uma usina hidrelétrica ou qualquer coisa do tipo e uma cidade. Então quem faz essa transmissão é uma linha de transmissão, um cabo que é feito de alumínio. Nessa transmissão da energia, como o cabo é um condutor, provavelmente, com certeza, na verdade, ele tem uma liberação de calor, né, uma perda de energia nessa transmissão por causa do efeito Joule. Ele está falando de potência, de tensão, de área, de Rho, que é a resistividade. Então vamos falar aí da segunda lei de Ohm. Enfim, vamos dar uma organizada através de um desenho primeiro. Então, em algum lugar eu tenho onde vai ser gerada essa energia, né? Que é a minha usina. Vamos chamar de fonte. Pronto, minha fonte de energia. Né? Daqui que a energia vem. Então ela sai desse lugar através de um cabo, de uma linha de transmissão e chega na cidade. Então é sempre interessante fazer, nem que seja um esboço, um desenho bem feio como esse meu, só para a gente poder pensar um pouco melhor, que senão o que acontece? O estudante pega as fórmulas, começa a jogar as coisas nas fórmulas e erra na questão teórica. Então o que mais? Olha só, a cidade consome 10 a oitava watts de potência. Então essa potência, ela só pode ser 3. Ou é a potência total gerada na fonte, ou é a potência dissipada aqui no caminho, ou é a potência que chega na cidade. Como ele falou que a cidade consome essa potência, é a potência que chega aqui para a cidade. Tá? Então vamos chamar essa potência por enquanto de potência consumida, PC. Potência consumida 10 a oitava. Esse 1 vezes 10 a oitava não interessa em nada, esse 1 aí. 10 a oitava watts de potência consumida. Ela é alimentada por uma linha de transmissão de 1000 km. Então é o L, né? O comprimento dessa linha, 1000 km. 10 a terceira. 10 a terceira quilômetros, cuja voltagem na entrada da cidade é de 100.000 volts. Então aqui na cidade chega uma DDP-U de 100.000 volts. Mas como tem muito zero, eu gosto de trabalhar com notação científica. 100.000 são 5 zeros. 10 a quinta volts. Que mais? Essa linha é constituída de cabos cuja área da seção reta total vale 5,26 10 a terceira. O que é essa área? Se eu fizer um corte nesse fio, eu vou olhar ele de frente e vai formar um círculo. Né? A área desse círculo, a área dessa seção transversal, está dada no exercício. 5,26, 10 a menos 3. E a resistividade, que é como cada material resiste à passagem da corrente elétrica, também é dada. 2,63, 10 a menos 8. Na letra A, qual a resistência dessa linha? Bom, a resistência da linha de transmissão depende do material que ela é feita e da geometria, ou seja, da resistividade, do tamanho dessa linha e da área da seção transversal. Então, o A e o L caracterizam a forma geométrica e esse Rho, a resistividade, caracteriza o tipo de material. Essa resistência não depende da potência, da DDP, da corrente, depende só do material e da forma geométrica. Então a gente calcula a letra A utilizando a segunda lei de Ohm. Resistência de um fio condutor é dado pela resistividade
vezes o tamanho do fio dividido pela área. Com relação às unidades que eu devo usar no L e no A, é simples, elas têm que combinar com a resistividade. A minha resistividade está em ohm vezes metros. Então aqui onde eu tenho L em quilômetros, eu não vou mais poder usar quilômetros. Ó, eu vou usar isso em metros. Quilômetros para metros, basta acrescentar 3 zeros, então de 10 à terceira vai para 10 à sexta. E a minha área está em metros também, ó, metros quadrados. Então está na unidade certinha, metro, metro, ohm, metro. É só a gente usar essas unidades e fazer a conta, então. Olha só, resistividade. 2,63 vezes 10 a menos 8, vezes o comprimento 10 a sexta, dividido pela área 5,26, 10 a menos 3. 5,26, 10 a menos 3. Então, o que dá para perceber aqui? A Unicamp não quer que o aluno perca muito tempo, ela quer ver se o aluno sabe ou não a teoria e aplica corretamente. Então, 2,63 dividido por 5,26 não é para desesperar. Porque 2,63 é exatamente a metade de 5,26. Ou seja, essa conta aqui dá meio. 0,5. 10 a menos 8 com 10 a sexta, a gente soma os expoentes, dá 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2 a gente faz menos o expoente de baixo. Então, menos 2 menos menos 3, fica menos 2 mais 3, 10 a 1. Portanto, a minha resistência dessa linha de transmissão dá aí cerca de 5 ohms. Tá? Está respondida, então, a letra A. 5 ohms a minha linha de transmissão. Letra B. Qual a corrente total que passa por essa linha? Quer dizer, nessa linha eu tenho uma corrente elétrica. Eu sei que na cidade chega uma potência de 10 oitavos, chega uma DDP, não é que chega uma DDP, eu tenho uma DDP de 10 a quinta, a relação entre I, P e U, nesse momento é mais fácil logo lembrar da fórmula. P igual a I vezes U. Com isso eu já tiro a corrente, não é? Dessa expressão aqui. Corrente é potência sobre DDP. Portanto, eu tenho 10 elevado à oitava, dividido por 10 elevado à quinta, o que me dá 10 à terceira, subtrai os expoentes. Então, 10 elevado à terceira é amperes. É uma corrente um tanto quanto alta, né? Dá para matar várias vezes aí um elefante, talvez. Enfim, vamos à letra C. Que potência é dissipada pela linha, né? Na linha, a linha é um fio condutor. Esse fio condutor, ele dissipa energia por efeito Joule, ele gasta, né, essa energia liberando calor. A gente pode calcular através da expressão R vezes I ao quadrado. Então, a potência dissipada por um condutor, nesse caso aqui a gente calcula com R quadrado, a resistência do condutor eu já sei, 5, minha corrente é 1000, né? 10 à terceira, então 10 à terceira elevado ao quadrado. Potência dissipada, 5 vezes 10 à sexta watts, não vamos esquecer aí da unidade de potência. Então, na verdade, eu poderia até calcular aqui uma espécie de rendimento nessa transmissão, né? Eu poderia pegar qual a parte útil que eu tenho dentro dessa potência, que é o 10 oitavo, e subtrair pela soma das duas, da consumida com a dissipada. Então eu teria o rendimento. Mas enfim, não faz essa pergunta. Questão bem simples aí da Unicamp, aplicada ao nosso cotidiano. Bom, vamos ao próximo exercício. Esse exercício aqui vai falar de um receptor, ok? Um ventilador possui um dispositivo para regular a velocidade de giro das pás através da alteração da tensão aplicada nos terminais do seu motor. O gráfico a seguir mostra como varia a tensão aplicada em função da corrente elétrica que atravessa o motor do ventilador. Determine a força contra-eletromotriz e a resistência interna do ventilador, letra B,
determine qual a potência útil e o rendimento do motor quando ligado numa tensão de 220 volts. Bom, como que eu sei que isso é um receptor e não é um gerador? Receptor é aquele dispositivo que recebe energia elétrica, transforma num trabalho útil e dissipa um pouco dessa energia. O principal exemplo, os motores elétricos, é justamente disso que ele está falando, de um ventilador. Ok? Então, esse gráfico aqui também é um gráfico bem conhecido, é a curva característica do receptor. Certo? Essa curva característica é uma reta crescente, porque a equação do receptor justamente é U' igual a E', que é a força contra-eletromotriz, mais R', que é a resistência interna, vezes a corrente elétrica. Isso é uma função do primeiro grau crescente, cujo coeficiente linear é o E', no caso meu 90 volts. Então, primeira pergunta aí. Letra A, determine a força contra-eletromotriz, justamente ele quer saber quanto vale o E', e a resistência interna, que é o R', do ventilador. O E', matematicamente, é muito fácil, é o nosso coeficiente linear, ou seja, onde essa reta, essa função do primeiro grau intercepta o eixo Y. Basta fazer a leitura e ver que esse valor é 90 volts. Tá? Essa é a tensão, então, chamada de força contra-eletromotriz. E a minha resistência interna, como é que eu vou achar? A resistência interna ela não está assim de cara no gráfico. Até pode estar, para quem gosta de matemática, de geometria analítica, é o coeficiente angular, basta eu fazer ΔY sobre ΔX. Mas eu vou fazer de outra maneira. Esse outro par ordenado que o exercício me dá é um par ordenado aleatório. Ele fala que quando a corrente é 4, a DDP vale 110. Então eu vou usar esse ponto, vou usar esses dois valores na minha equação do receptor. Então, quando U é 110, eu vou substituir U por 110, eu sei que a minha corrente é 4. O meu E' é fixo, é uma constante. Com isso eu vou achar o R', trocando o meu par ordenado, então, 4 e 110. Fazendo essa conta, 4R' é igual a 110 menos 90. 110 menos 90 é 20. Portanto, o meu R', a resistência interna do meu receptor, né, do meu ventilador, será aí de 5 ohms. Tá? Letra A já está respondida. Letra B, qual a potência útil e o rendimento quando ligado em 220? Então, agora não vou ligar mais em 110. Esse par ordenado 4, 110 não vai servir para a letra B. Na letra B ele está falando que vai ligar o meu receptor em 220. Quer dizer que o meu U' é 220. Nesse caso, quando U' é 220, eu vou ter uma nova corrente, mas vou manter os meus valores fixos, que são a força contra-eletromotriz e a resistência interna. Então eu vou fazer essa DDP valer 220 utilizando a mesma equação, olha só. 220 igual ao E', que eu já sei, 90, mais o meu R', que também é fixo, 5 vezes I. Então aqui eu vou ficar com 5i igual a 220 menos 90, que é 130, ok? Minha corrente nesse caso seria 130 dividido por 5, que vai me dar um total de 26 amperes. Não foi essa a pergunta, porém eu sei que quando ele opera em 220 volts, a corrente é 26 amperes. O que facilita muito o meu cálculo da potência útil e do rendimento. A potência útil, se a gente relembrar da aula de receptores, olha só, como que a gente faz? U' igual a E' mais R' vezes I. Essa é a equação do receptor. Eu vou multiplicar todos os termos por I. Então multiplica por I o primeiro termo, multiplica por I o segundo e o terceiro termo, que vai acabar dando então meu RI quadrado. Com isso eu obtenho uma expressão de potência. Uma potência que está associada a DDP do receptor, outra que está associada à força contra-eletromotriz e outra que está associada a essa DDP interna, minha queda de potencial interno. Essa DDP interna aqui é a que essa potência interna
que é calculada aqui, a gente chama ela de potência dissipada pelo meu receptor. Esse E' vezes I é a parte útil, é a parte que ele usa internamente para realizar um trabalho. Então, vou chamar isso de potência útil. E esse U' vezes I está associado com aquela potência que ele recebe de um gerador. Vou chamar isso de potência total, tá? Então, minha potência total é igual à potência útil mais a potência dissipada. Nesse caso aqui, é o módulo da potência dissipada, já que é um valor negativo. Enfim, não precisa se preocupar muito com esse sinal nesse momento. Portanto, minha potência útil está associada com a força contra-eletromotriz, é E' vezes I. Potência útil, que foi a pergunta dele na letra B, é dada por E' vezes I. O E' é fixo, 90 vezes 26. Portanto, minha potência útil, 90 vezes 26, um minutinho que eu não tenho esse valor, estou fazendo a conta porque eu sou preguiçoso. 90 vezes 26, 2.340 watts. 2.340. A pergunta dele também envolve aqui o rendimento. Rendimento é aquela letrinha grega, que é um Nzinho com uma perna maior. No caso dos receptores, esse rendimento é dado por E' sobre U', ou seja, parte útil sobre parte total. Nos geradores é o contrário, porque o que é útil é o U e o que é total é o E. Para o receptor é o contrário. Então, parte útil sobre parte total. E' dividido por U'. O que vai me dar aqui, então, 90 sobre U'. É o caso da letra B, 220. Então, o rendimento ele pode mudar dependendo aí da corrente. Ou seja, 9 dividido por 22. 9 dividido por 22 vai me dar aproximadamente 41% de rendimento. 41%. O que é um rendimento um pouco baixo aí. Ok? Então, essa questão é muito boa para relembrar os conceitos de equação do receptor, a influência da corrente, a potência útil, rendimento, potência dissipada, potência total. Certo? Próximo exercício. Então é um exercício aqui que envolve já um circuitinho um pouquinho mais complexo da Federal de Santa Catarina, bem recente, aí 2011. Considere o circuito abaixo e assinale as proposições que são corretas. Bom, ele vai me fazer algumas perguntas com relação aí à corrente, qual a corrente no circuito, sobre os potenciais, onde que ele é maior, menor, potência fornecida ao circuito externo pela fonte de 15 volts, potência dissipada no resistor, diferença de potencial entre os pontos A e B. Enfim, é essencial a gente descobrir aqui a corrente elétrica e o sentido dela para poder responder essas coisas. Então, quando a gente tem duas figuras como essas aqui, onde os polos, quer dizer, essa barrinha menor e a barrinha maior, ou seja, os polos negativo e positivo estão invertidos, um dos dois vai ser gerador e o outro vai ser receptor. Muito rapidamente aqui, só para a gente comentar com relação aos polos invertidos. Olha só, se eu tiver assim, duas pilhas, né? Então aqui eu tenho um polo negativo e um polo positivo. E eu quiser conectá-las uma na outra em série, eu vou conectá-las da seguinte maneira, sempre com a mesma orientação, né? Polo negativo para um lado, positivo para o outro, depois negativo, positivo, sempre com a mesma orientação de negativo e positivo. Eu não posso fazer isso, colocar uma pilha ao contrário, né? Eu vou estar interrompendo o fluxo natural das coisas, digamos assim. Então, quando a gente tem essa situação, o que essa figura está mostrando? Que aqui eu tenho, nesse de 15 volts, um polo negativo e um positivo, né? Que é a barrinha menor e a barrinha maior.
E lá adiante vem primeiro a positiva e depois a negativa, ou seja, tem alguma coisa aí que está invertida. O que seria essa alguma coisa que está invertida? Pode ser um receptor ou pode até ser uma pilha invertida, só que essa pilha invertida se comportaria como um receptor também. Então, quando eu tenho essa situação aqui, qual é o gerador e qual é o receptor? Aquele que tem a maior DDP, no caso 15 volts, vai ser o nosso gerador, tá? Então, eu vou reescrever, eu vou redesenhar esse meu circuito de uma maneira que eu acho um pouquinho mais fácil de ser entendido. Então, eu vou começar representando aqui em cima o meu gerador. Esse meu gerador ele tem uma resistência interna de 1 ohm, e uma força eletromotriz de 15 volts, que são esses dois valores que vêm junto, são as constantes, tá? 15 volts de força eletromotriz. Esse meu gerador aqui, ele está alimentando todo o resto. Então, todo o resto aqui, que não é o gerador, é o circuito externo a ele. Então, todo mundo que não é gerador está gastando a energia que é produzida pelo gerador. Então, esse resistor de 3, esse resistor de 4, esse receptor e esse outro resistor de 1, todo mundo está gastando a energia que é produzida pelo meu gerador. Então, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou ligar todo mundo externamente a esse gerador aqui. Então, quem que eu tenho conectado ao meu gerador? Aqui por baixo, ó, primeiro aparece um resistor de 1 ohm. Eu tenho um resistor de 1 ohm. Depois aparece um receptor. Então, esse receptor ele tem uma resistência interna também de 1 ohm e uma força contra-eletromotriz de 5 volts. Depois eu tenho mais dois resistores. Um resistor aqui de 4 ohms, 4 ohms e outro de 3. Pronto. Não ficou lá muito bonito, mas eu acho que assim é um pouquinho mais simples. Então, só lembrando aqui que essa parte que eu estou destacando aqui constitui o meu receptor. Os outros 3 são resistores e aqui em cima o meu gerador. Esses pontos D, C, B e A fazem parte aqui da nossa resolução. Vou precisar deles para poder responder. Então, o ponto D ele está aqui em cima ou aqui, tanto faz, ó, antes do resistor de 3. O ponto C está entre o de 3 e o de 4 ohms. O ponto B está aqui, ó, antes do meu receptor, ponto B. E o meu ponto A do outro lado do meu receptor. Pronto. Então, se a gente sabe quem é o gerador e quem é o receptor, fica fácil saber o sentido da corrente. A corrente sempre entra pelo polo negativo e sai pelo polo positivo do meu gerador. Aqui é uma corrente U. Como o caminho é um só e não se divide, essa minha corrente é a mesma em todos os componentes. Ok? Vamos lá então. A corrente no circuito é de 2 amperes. Como que eu vou descobrir? Bom, na verdade é bem simples. A DDP que esse meu gerador aqui em cima, ó, a DDP que esse meu gerador que eu estou destacando aqui em cima fornece para o meu circuito, ela é usada pelo receptor e pelos 3 resistores. Então eu posso escrever assim, ó, a DDP U fornecida pelo meu gerador vai ser igual a DDP U', que é gasta aqui no meu receptor, né, a DDP que alimenta o meu receptor entre os pontos A e B, mais a DDP no resistor de 3, no resistor de 4 e no resistor de 1. Vamos escrever assim, ó, então, mais a DDP no resistor de 1 ohm, mais a DDP no resistor de 4 ohms, mais a DDP no resistor de 3 ohms. Porque afinal eu tenho uma série aqui embaixo, uma série de 1, 2, 3 resistores e um receptor. Na série a gente sempre soma todas as DDPs, que vão dar igual a DDP lá de cima,
já que essa série aqui de baixo está ligada entre os mesmos pontos que o meu gerador lá em cima, né? Se eu chamar esse ponto aqui do lado esquerdo de x, lá em cima eu chamaria também de x. Se aqui é D, lá em cima é D. Ou seja, meu gerador está ligado entre os pontos x e D, assim como toda essa série. Através dessa soma de DDPs aqui, dessa equação envolvendo DDPs, eu consigo achar a corrente. Por quê? O meu U do gerador é dado por E menos R vezes I. O meu U' do receptor é dado por E' mais R' vezes I. E as DDPs nos resistores eu posso usar a primeira lei de Ohm. No resistor 1, R vezes I. Então, 1 vezes I mais no resistor de 4 ohms, 4 vezes I. E no resistor de 3 ohms, 3 vezes I. É só a gente substituir as constantes, que são E, R, E' e R', e resolver o exercício. Então, 15 menos 1 vezes I, resistência interna do meu gerador é 1 ohm, então aqui eu teria I igual E', que é a contraeletromotriz do meu receptor, 5, mais meu R' do receptor é igual ao do gerador, também é 1, então aqui ficaria I. E agora é só somar aqui, ó, I mais 4I mais 3I, 8I. Resolvendo aqui, eu passo 5 para esse lado, então fica 10. Do outro lado eu também tenho 10I. Minha corrente seria aí de 1 ampere. Portanto, a primeira alternativa já está falsa. Alternativa 2. O potencial elétrico no ponto D é menor do que no ponto C. Aqui vai mais um truquezinho, porque essa questão de onde o potencial é maior ou menor depende de toda essa convenção de corrente elétrica convencional, que é o contrário do sentido dos elétrons. Então a regra é a seguinte: você percorre os resistores no sentido da corrente, a minha corrente aqui tem sentido horário, antes da corrente chegar no resistor, eu tenho um potencial sempre maior do que depois. Você pode pensar em termos de energia. Antes, né, da minha corrente chegar no resistor, eu não tenho ainda gasto de energia. Então, antes eu tenho um potencial sempre maior do que depois, já que eu não tive gasto de energia ainda. Então, 2. O potencial no ponto D é menor que C. Não, ele é maior. Então, essa também é falsa. Afirmativa número 4. A potência fornecida para o circuito externo pela fonte de 15 volts é 14 watts. Essa potência que ele está falando é a potência que o meu gerador fornece. A potência que o meu gerador fornece para o circuito é a potência útil do gerador. A potência útil, PU, do meu gerador, ela é dada por U vezes I. Né? A potência total é dada por E' vezes I e a potência dissipada é por R I quadrado. Deixa eu reescrever isso que eu falei aqui, porque é importante. Ó. Na equação do gerador eu tenho U igual a E menos R vezes I. Esse E aqui está associado com potência total produzida, E vezes I. Esse R vezes I aqui está associado com a dissipada, que é RI quadrado, e o meu U com a potência total, com a potência útil fornecida para o circuito. Então, U vezes I. E é isso que ele quer que a gente calcule para ver se realmente dá 14 watts. Então, a minha DDP fornecida aqui, na verdade, é essa conta, né? Eu já tenho essa DDP calculada aqui, ó, E menos R vezes I. Eu sei que o meu I deu 1 ampere, então 15 menos esse 1 ampere, 14 vezes 1, que dá aqui uma potência útil de 14 watts, portanto essa é verdadeira.
A 8, a potência dissipada no resistor de 4 ohms é 16 watts. Então ele está falando desse resistor aqui embaixo, ó, de 4 ohms. Para eu calcular a potência dissipada nele, eu simplesmente utilizo R vezes I elevado ao quadrado. A resistência dele é 4, a corrente que passa no meu circuito é 1, portanto eu tenho aqui 4 watts e não 16, também é falsa. A última afirmativa fala que a diferença de potencial entre A e B é 6 volts. Entre A e B, de acordo com o meu enunciado aqui, eu tenho uma DDP que é a DDP recebida nos terminais do meu receptor, é o meu U'. Cuidado, esses 5 volts é a minha força contra-eletromotriz e esse U' que ele está falando que dá 6 é entre os terminais do receptor. Eu posso ver que esse U', na verdade, já está calculado também. Então, olha aqui na minha equação. U' é E' mais R'I. Estou marcando aqui essa parte do U'. Ó. U' é igual a E' mais R'I. 5 mais I. O meu I é 1, o que dá 6. Exatamente o que ele está falando. Verdadeiro. Enfim, eu teria que somar e ver qual é a soma aqui das corretas. 16 mais 4 daria 20. Enfim, um exercício de verdadeiro ou falso. Tá? Um bom exercício que dá para a gente aplicar bastante teoria aí. Ok? Próximo e último exercício dessa série. Universidade Federal, não sei de onde que é, enfim, é do Rio. Uma bateria B de força eletromotriz 12 volts, resistência interna desconhecida, é conectada a um circuito elétrico que contém um resistor de resistência 3,5 ohms e uma chave S. Com o resistor imerso em 240 gramas de água, a chave S é ligada, permitindo que o circuito seja atravessado por uma corrente de 3 amperes. Considerando que não há dissipação de energia nos fios de ligação e que a energia liberada no resistor é utilizada integralmente para aquecer a água, determine a resistência interna da bateria, a DDP nos terminais da bateria, a potência útil e a eficiência do gerador, a energia absorvida pela água durante os 10 minutos que sucedem a ligação de S e a variação de temperatura da água 10 minutos após ser ligada, S ser ligada. Então é muito comum esse tipo de situação, onde você pega o efeito Joule, ou seja, o calor que é liberado nos resistores, aqui embaixo, e utiliza esse calor para alguma coisa. Aquecer a água é a utilidade mais comum, né? Então, o que a gente tem que pensar? Que em algum momento eu vou pegar esse calor liberado e fazer ele virar calor utilizado pela água, para o aquecimento da água, tá? Então o calor ele é liberado aqui embaixo, tá? Nesse resistor de 3,5 ohms. Então esse calor liberado aqui vai ser utilizado para aquecer uma certa quantidade de água. E aí em algum momento eu já tenho que montar minha estratégia, eu sei que eu vou precisar disso. Quantidade de calor é igual a mc delta T. Ou seja, a quantidade de calor recebida por uma certa substância que vai variar de temperatura, né, ela é dada por mc delta T. Né? Dependendo da massa, do tipo da substância e da quantidade de calor, eu vou receber uma certa, eu vou variar uma certa quantidade de temperatura. Tá? Esse é o calor sensível, Q igual a mc delta T. Mas as primeiras perguntas são mais simples. Ele quer saber a resistência interna da bateria. O que eu não sei nesse circuito aqui? Então, olha só. Eu sei a corrente. Eu sei o E. Eu sei o R maiúsculo. E eu não sei esse R minúsculo, que é a minha resistência interna. Então, fechada essa chave, vai se estabelecer uma corrente aqui, no sentido anti-horário. Como que eu descubro essa corrente? Simples. A DDP que esse gerador produz externamente nos seus terminais, ou seja, a DDP que ele lança, que ele fornece para o circuito, ela vai ser utilizada por quem? Ela vai ser utilizada pelo meu resistor.
Ou seja, uma outra maneira de pensar isso, se aqui em cima eu chamar esse ponto de x e o outro lado de y, eu posso dizer então que o meu gerador está conectado aos terminais x e y, assim como aqui embaixo o meu resistor. Tá? Então, dispositivos elétricos, que estejam ligados em pontos de mesmo nome, eles estão em paralelo, eles têm a mesma diferença de potencial. Então eu posso dizer que lá em cima para o meu gerador, o meu U é igual ao U do meu resistor. Então eu vou escrever assim, ó, UG, U do gerador, igual ao U do meu resistor. A DDPU do meu gerador é dada por E menos RI, e a DDP do resistor é dada pela primeira lei de Ohm, R vezes I. E essa corrente é a mesma, o fio não se divide. Então, continuando aqui, o meu E é 12 menos o R que eu quero descobrir, vezes a corrente, que é 3, igual a 3,5, que é o meu R, vezes 3. Fazendo essa pequena conta, eu chegarei aqui num R, 3 R's, igual a 10,5, 12, 10,5, 1,5 dividido por 3, o que me dá um R'inho de meio ohm. Tá? Então, bem simples de responder aí a letra A do exercício. Resistência interna do gerador. Letra B, a DDP nos terminais dessa bateria, desse gerador. Aí basta eu aplicar a equação do gerador. U igual a E menos RI. Então, 12 menos o meu R, que é fixo, vezes 3, que é a minha corrente. Eu vou ter aí uma DDP de 10,5 volts. Essa é a DDP fornecida pelo meu gerador, lançada pelo meu gerador no meu circuito. Letra C, potência útil e eficiência. Potência útil do gerador, como a gente discutiu no outro exercício, é dado por U, que é a parte útil da DDP, vezes a corrente. Então, 10,5 vezes 3. Eu tenho aí uma potência útil fornecida pelo meu gerador de 31,5 watts. Bem simples aí a aplicação dos conceitos por enquanto. A eficiência, ele está querendo falar do rendimento, né? Quanto por cento que ele é eficiente? No caso dos geradores, eu pego a parte útil, que é U, divido pela parte total, que é E. Eu teria aí, então, 10,5 dividido por 12, né? Esse 10,5 é nessas condições que ele me deu de 3 amperes, tá? Então, o meu rendimento aí vai dar 87,5%, que é essa conta, 10,5 sobre 12, me dá um número decimal, eu multiplico por 100 e chego nessa porcentagem, 87,5%, o que é até um bom rendimento. Letra D, a energia absorvida pela água em 10 minutos. Então, olha só, a energia que a água absorve tem a ver com a potência que esse aparelho, que esse resistor de 3,5 está ligado, né? Esse resistor de 3,5, ele dissipa uma potência P. Eu não estou falando da potência dissipada internamente pelo meu gerador, agora estou falando do meu resistor de 3,5. Todo resistor dissipa uma potência que pode ser dada por R quadrado, que aqui no caso é 3,5 vezes 3 ao quadrado, certo? 3,5 vezes 3 ao quadrado. Essa potência dissipada pelo meu resistor, 3,5 vezes 3 elevado ao quadrado, ela está relacionada diretamente com a energia que esse resistor libera para essa água poder esquentar. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, o que é watt? Né? Watt é a unidade de potência, e potência é dada pela energia dividida pelo tempo. Portanto, cada watt de potência equivale a 1 joule por segundo, ok? 1 joule por segundo. Então é o seguinte, ó, vamos lá.
3,5 vezes 9. Eu vou ter aqui uma potência dissipada por esse resistor aqui embaixo de 31,5 watts. 31,5 watts. O que esse watt diz pra gente? Diz que esse resistor de 3,5 ohms gasta, libera e dissipa para essa água uma energia de 31,5 joules por segundo. E ele quer saber qual a energia que a água absorve em 10 minutos. Então basta eu fazer uma regra de 3 ou simplesmente pensar no seguinte: essa energia que esse resistor fornece é a potência que ele dissipa vezes o tempo que ele permanece em contato com a água, o tempo que ele está ligado. Então aqui eu vou ter uma potência de 31,5 watts vezes o tempo de 10 minutos que precisa estar no sistema internacional, senão não dá certo. O que me dá aqui 4.536 calorias ou 18.900 joules. Eu já fiz essa conta previamente para a gente não perder muito tempo. O exercício me fala que cada joule é 0,24 calorias, então eu multiplico isso por 0,24, eu tenho 4.536 calorias. Tanto faz, qualquer uma das possibilidades é uma boa resposta. Mas por que ele me deu esse 1 joule igual a 0,24 calorias para eu poder responder em calorias? Para fazer a letra E. A letra E pede a variação de temperatura da água. Eu vou voltar naquilo que eu falei lá no início, né? A gente vai ter que utilizar aí a formulinha da quantidade de calor. E por que tem que ser calorias? Porque ele me deu o calor específico da água em calorias por grama grau Celsius e não em joule grama grau Celsius, ok? Então eu vou dar uma limpada na tela aqui, não vou me esquecer desse valor, 4.536 calorias. A minha quantidade de calor, 4.536 calorias. Essa é a quantidade de calor liberada pelo resistor nos 10 minutos. Quanto de variação de temperatura ela proporciona? Então, olha só. Quantidade de calor, calor sensível, é dado por mc ΔT. O que eu quero descobrir é o ΔT. 4.536 igual a massa necessariamente em gramas, porque o meu calor específico está usando gramas. 240 vezes 1, que é o meu calor específico da água, vezes a variação de temperatura que eu quero descobrir. Fazendo essa conta, eu chego aí em aproximadamente 19 graus Celsius. Tá? Uma boa aproximação para essa conta aí. Muito comum acontecer isso, então não esqueçam que esse calor liberado por efeito Joule pode ser utilizado para outras finalidades, como aquecer a água, por exemplo. Ok? Por hoje é só. Espero que tenha dado para esclarecer algumas coisas. Qualquer dúvida sobre os exercícios, basta deixar no comentário. Até a próxima videoaula.